Bom dia, queridos. Hoje eu estou animado, irmãos. Estou animado. Amém? Tem mais uma pessoa animada aí? Tem mais alguém animado aí? Glória a Deus. Feliz. Irmãos, o nosso pastor, ele ontem, antes de embarcar nos Estados Unidos, ele mandou um recado para mim. Meu filho, eu queria deixar mais ou menos acertado, que se eu atrasar, você cobrir na parte da manhã, agora no primeiro culto, e realmente o voo atrasou 2 horas, ele desembarcou agora 7:50, mas ele vai estar no segundo culto. Se eu fosse você, assistir a esse e o segundo culto, para receber nosso pastor, né? Com muita alegria, a gente sente muita falta dele, é o anjo dessa igreja, não é verdade? Amém? Mas, está aqui. Eu estou aqui, tá, irmãos? Mas hoje, eu venho com uma palavra de Deus para alguém aqui. Vem mesmo. Uma palavra forte. O texto que eu vou ler com vocês é Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Se puder botar aqui na tela, eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Os irmãos acompanharam. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Eu preciso correr porque hoje a gente tem um tempo resumido, que nós ainda temos Santa Ceia, mas eu vou correr aqui, mas vou entregar tudo. Eu sou desses. A minha versão aqui é um pouco diferente. Eu vou ler aqui, tá? Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi, subindo do mar, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar ele chegar. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias, ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Alguém pode fazer um barulho, dar um glória a Deus? É forte essa palavra. Senhor, nós estamos na tua casa, no teu dia, com o teu povo, para ouvir a tua voz. Mais uma vez, eu me coloco como apenas o teu instrumento e que tu possas falar ao nosso coração. Queridos, existem músicas, né, sobre esse fato de aquela música, vai chover, vem desse texto. Elias, um homem, um profeta de Deus, ele, no final do capítulo 16 do livro dos Reis, ele dá uma ordem, porque ele participa, no capítulo 17, ele diz assim: não vai mais chover. Enquanto eu não disser, não vai mais chover. Nós estamos falando de um profeta, de um homem que aponta
E eu fico às vezes me perguntando, Senhor, não foi o Senhor que disse para Elias assim, Elias, eu quero que você agora profetize e diga que não vai chover. Não, ele simplesmente teve a audácia de dizer assim, não vai chover enquanto eu não disser que vai chover. Se passam 3 anos e meio até esse fato aqui, e não choveu durante 3 anos e meio. Anterior a esse fato, é aquela história que você deve conhecer, que ele estava no Monte Carmelo com os profetas de Baal e Azera. Eram 850 profetas. Deus derrama fogo do céu sobre o altar, consome o altar que Elias havia erguido, e os profetas haviam clamado a manhã inteira e nada tinha acontecido. E Elias entra nesse cenário. Quando ele desce o Monte Carmelo, porque ali todos os profetas de Baal e Azera foram mortos, ele manda um recado para Acabe: ó, fica tranquilo que agora vai chover. E sabe, eu quando fui estudar esse texto, e Deus colocou essa palavra muito forte no meu coração, me chamou muita atenção o desenrolar dessa história, que talvez muitos de nós não teríamos passado por essa história desta forma. Queria chamar sua atenção que Elias sobe ao monte, e ele vai ao monte não é para olhar para o mar, para ver se o mar, no horizonte havia alguma nuvem, porque esse era o sinal. Aonde o lugar alto, o monte, seria uma forma fácil dele ver o tempo fechar e as nuvens começarem a vir do mar Mediterrâneo para fazer a chuva chegar. Elias não vai para lá para olhar para se tinha nuvem, não. Elias vai para o monte para orar, para buscar a Deus. E aí, até aí tudo bem. Eu gostaria de parar exatamente no momento que Elias coloca a cabeça entre os joelhos, ora e diz para o seu moço: vai ali olhar para ver se tem barulho, se tem nuvem, se tem indícios que vai chover. E o moço vai lá. Talvez Elias estivesse entre as pedras num lugar reservado de oração e precisava sair daquele momento, daquele lugar, para poder ir olhar com mais facilidade para o mar. E eu fico imaginando aquele rapaz chegando lá e catando nuvem. E não tinha nuvem nenhuma. Zero. Estava seco como sempre esteve nos últimos 3 anos e meio. Seco estava. Seco ficou. Sem nuvem. Nada. Ele volta. Natural que Elias, e até o próprio moço, ele ainda não deu tempo de acontecer. Deus precisa de um pouquinho mais de tempo para criar nuvem. Então ele fala assim, ele está em oração e ele mais uma vez diz: vai lá e olha. A segunda vez, ele foi, olhou e nada mudou. Você sabe quantas vezes ele foi lá? 7 vezes. E foi isso que me pegou, porque o cenário do Monte Carmelo era um cenário totalmente construído por Deus para acontecer um milagre. E na 7ª vez que ele vai, o milagre aparece, mas não aparece para qualquer pessoa. O indício de que o milagre, que a palavra, que aquilo que Deus havia ordenado iria acontecer, não acontece para todo mundo ver. O único que entende que é o momento do cenário da mudança era Elias. O que eu quero essa manhã falar é que Elias, ele foi um homem insistente. Ele não parou na primeira. Talvez se fosse eu, irmãos, sinceramente, eu ia... Vai lá, Wander, meu amigo. Vai lá, dá uma olhadinha lá. Vê se tem... Wander, não, pastor, não chegou nada não, não tem nada não. A segunda vez, não tem nada não. Aí a terceira vez, o próprio Wander poderia... Pastor, não é hoje, será que não é amanhã que Deus vai fazer? Será que não é depois de amanhã que ele disse que vai chover? E eu falei assim, Wander, sabe o que é? Acho que eu errei o dia.
Mas Elias não. Elias insiste naquela palavra. E essa noite, essa manhã, eu gostaria de falar com você exatamente sobre isso. Insista mais um pouco. Não desista. Não abra a guarda. Não pare no meio do caminho. Não permita que vozes que não seja a do Espírito Santo venha dizer para você que não há mais tempo, que você não vai conseguir e que você não vai chegar. Eu sei que eu vim aqui essa manhã para dizer para alguém: não desista. Insista mais um pouco. Insista. Pastor, mas porque o senhor não conhece lá em casa como é que é? O senhor não sabe como é que é a minha vida. O senhor não conhece meu marido. Eu já desisti daquele homem. Eu vim dizer para você hoje: insista mais um pouco, porque Deus vai mudar essa realidade. Insista. Se Elias para, se Elias desiste, nada iria acontecer. Essa manhã, Deus trouxe pessoas aqui que estão com sentimento, pensando em desistir, em parar. E Deus diz para você: insiste um pouco mais. Insiste. Eu não aguento mais meu filho, pastor. Eu já desisti dele. Insiste um pouco mais. Vá um pouco mais além. Pastor, já desisti de estudar, porque eu não vou conseguir passar nessa prova. Ei, Deus está ministrando sobre a tua vida hoje. Insista mais um pouco, invista mais um pouco de tempo, faça a sua parte, porque quando for a 7ª vez, Deus vai mostrar um sinal para você, e você vai ver que o milagre é capaz de acontecer, porque Deus muda todas as situações para poder te favorecer. Ele insiste e não desiste. Eu coloquei aqui: o cenário não muda. Todas as vezes o servo disse: não vi nada. A insistência de Elias não nasce porque ele teve um sinal. Eu vou te explicar para você. Não é porque ele foi a primeira vez, pastor, e viu alguma coisinha que deu uma luzinha assim. Ele não tinha nada para se agarrar. Você entende isso? Ele é a primeira vez que recebeu a palavra. Não vi nada. Ele não vi nada, mas eu vi um negocinho diferente lá no final do horizonte. Não havia sinal nenhum. Às vezes Deus não nos dá sinal nenhum. Tudo aparenta que não vai dar certo. Tudo aparenta que você vai ser fracassado. Tudo aparenta que você não vai conseguir. Tudo aparenta que você vai ter que dizer uma vez: não aconteceu. Não, eu vim aqui dizer para você hoje: insista mais um pouco, porque Deus vai transformar essa situação. Deus vai mudar esse cenário. A insistência de Elias não nasce de sinais. Ele tinha uma promessa. Quantos aqui reconhecem e se lembram que tem uma promessa da parte de Deus que ainda não se cumpriu? Você se lembra? Porque às vezes a gente fica perguntando as coisas aqui. Tem gente que levanta a mão no oba-oba. Todo mundo levantou, vou levantar a mão. Mas você não sabe nem que tipo de promessa você tem. Você nem se lembra das promessas. Você já abandonou a promessa. Você já não guarda mais o sonho. Você desistiu do sonho. Mas eu estou dizendo para você essa manhã: insista mais um pouco. Deixa eu correr. O problema, às vezes, é que pessoas que estão ao nosso lado, elas não são parte
do que Deus falou para você. Deus falou com você. Você vai encontrar pessoas no meio do caminho dizendo para você: eu não estou vendo nada. E você diz: eu estou vendo, eu estou sentindo o cheiro da chuva, o vento já mudou, o vento já está úmido. Elias já tinha essa percepção: o vento está mudando, vai acontecer alguma coisa. Você precisa acreditar naquilo que Deus te falou. Você não tem que acreditar no que as pessoas ao seu redor dizem para você, porque vão dizer para você. O médico vai dizer para você: as taxas dos exames estão ruins, não tem como você estar do jeito que você está. Mas você vai dizer: eu vou insistir mais um pouco, porque meu Deus é o Deus do milagre. Eu vou perder meu emprego. Vai sair um grupo aqui agora, e o nome está no meio. Insista mais um pouco, porque se você se perder, uma porta se fechar aqui, tenha certeza que Deus está abrindo uma maior ali para você. Acredite nisso, insista nisso. Mesmo uma nuvem pequena, para Elias era o sinal. Para Elias, o sinal foi aquela... Irmãos, você imagina, olha para a palma da sua mão aí, olha para a palma da sua mão, imagine esse tamanho lá no final do horizonte. Era isso, era esse o sinal. Elias se apega a esse pequeno sinal. Se apegue à promessa de Deus. Ela não é do tamanho da palma da mão de um homem, ela é grande, ela é visível, ela é para você, ela é para mudar sua história, ela é para mudar sua família. Eu estou falando para pessoas que vivem debaixo de promessa de Deus, e as promessas de Deus não falham, não mudam, Ele não transcreve ela para outra pessoa. A promessa de Deus está de pé, e vai aparecer um sinal que só você vai ver, só você vai entender. As pessoas vão dizer que nada, isso aí é normal, isso sempre acontece com todo mundo, mas com você é o sinal que Deus preparou para a mudança de todas as coisas na sua vida. A atitude de Elias nos inspira essa manhã. Insista. Posso te pedir uma coisa, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, eu vou dar um conselho para você. Procure ver do lado de quem você senta na igreja. Olha de lado para ver. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado aí agora. Vê se essa pessoa tem cara de profeta. Vê. Se não tem, no próximo culto já não senta perto dela. Muda. Muda. Você sentar do lado de gente que murmura, você só vai ouvir coisa ruim. Senta do lado de quem glorifica a Deus. Irmão, tem umas irmãs que sentam aqui atrás de mim, que elas são o povo do glória a Deus. Elas ficam dando glória a Deus no meu ouvido o tempo inteiro ali, e aquilo vai tomando o coração da gente na hora do louvor, que é uma maravilha. Esteja do lado de alguém que vai te inspirar, de alguém que vai pegar a tua mão e vai dizer: está difícil? Tá, mas nós vamos vencer. Deus vai fazer um milagre. Olha então agora, para ver se essa pessoa, essa daí, viu? Você viu? Então receba essa palavra que ela vai te dar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: insista mais um pouquinho. A irmã até mudou de lugar ali, ó. A irmã até mudou de lugar, foi do lado da profeta ali, ó. É isso que eu estou falando, irmão. Vai ficar sentado sozinha ali. Ela olhou para cá, o anjo não falou nada. O anjo não fala nada. Quando você insiste na oração, no jejum, irmão, não tem nada que um jejum quebre. Não tem nada que um período de oração não mude. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que um dia meu pai me disse:
A gente passando por um momento tão difícil. Desculpa, porque isso me emociona. A gente passando por uma luta tão grande na nossa casa. E meu pai disse assim: meu filho, não há nada que um pouquinho mais de oração não resolva. Está difícil. Ore só mais um pouquinho. Dedique só mais um pouquinho. Dobre o joelho. Você orava 5, ora 7, ora 10. Insista. Fale com Deus. Deus, Ele muda qualquer situação quando você ora. Um pouquinho mais vai mudar. Um pouquinho mais vai impedir você de desistir. Você não vai desistir. E lá na frente você vai dizer: Senhor, obrigado, porque eu não desisti. Você vai avançar e as coisas vão mudar. Eu coloquei aqui porque eu me lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, essa madrugada, eu lembrei de 2 homens que foram presos injustamente. Eles foram feridos, maltratados, eles foram colocados na prisão, seus pés foram atados, algemados e lançados na prisão. Nessa hora, irmãos, a gente tem tudo para desistir. Paulo e Silas tinham todos os ingredientes para desistir. Eles estavam presos injustamente, porque fizeram bem e foi preso. Mas, irmãos, a cena é maravilhosa. Imagine Paulo e Silas presos na prisão. Vem cá, Wander, por favor. Você vai ser Silas, eu sou Paulo, que eu sou maior. Ah, não, você que tem que ser Paulo, que você é menor. Senta aí. Está Paulo e Silas na prisão, atados aqui, ó. Atados. Aí, eu não sei se foi Paulo ou se foi Silas, falou assim: o que nós vamos fazer agora? Vamos murmurar? Ou nós vamos insistir nesse Deus que a gente crê? Vamos insistir. Então vou fazer o seguinte: tu canta e eu oro. Eu canto e tu ora. Wander, eu não sei a música, mas quem sabe não foi assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aí Silas, Paulo, porque esse Paulo para cantar, irmão, você vai ver, tanto um pouquinho. Não, deixa para depois. Tá, então ora. Se tu não canta, tu ora. Fica orando, varão. Irmão, sabe o que acontece? Isso mexe com Deus, irmão. Aleluia. Obrigado, meu filho. Amém. Isso mexe com Deus. Quando você está na tribulação, na luta, quando as coisas estão pesadas em casa, você está lavando a louça e o inimigo está ali, ó. Você não vai conseguir. As portas estão fechadas. Você não vai se alcançar, a porta não vai se abrir, a porta do desemprego bateu, a doença vai consumir você, e você, quando está lavando a louça ali, diz: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que esse Deus é poderoso, e você começa a dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho fôlego de vida, obrigado, porque eu ainda tenho uma voz para clamar, obrigado, porque eu ainda tenho força para insistir. Insista. Paulo e Silas, eles insistiram. Sabe o que aconteceu, irmão? O louvor, a adoração e a oração mexem com Deus, irmão. Mexe com Deus.
aquela cadeia é sacudida por um terremoto. Eu quero te dizer isso, quando você orar, quando você insistir, quando você não desistir, Deus vai sacudir a tua vida. Mas não é sacudir para te destruir, não, irmão. Ele vai sacudir tua vida para mostrar para os teus inimigos. Eu vou falar, me lembrei aqui agora, sabe de uma coisa? Se vierem 11 mil demônios contra você, existe uma promessa: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você vai permanecer de pé. De pé. Você vai insistir e Deus vai fazer. Eu vou insistir em dizer para você, vai ter que sair daqui essa manhã sabendo que eu vou insistir e Deus vai fazer. E acontece um milagre com Paulo, com Silas. Houve um terremoto, cadeias se quebram. Quando você insiste, e essa insistência, você está misturando oração, jejum, sei lá, hein? Vai que tem alguém hoje aqui que essa semana estava pensando em desistir de alguma coisa. Irmão, se eu sou um crente que veio com um pensamento desse para a igreja, chego aqui, Deus pega a boca de um profeta e coloca a palavra dizendo para não desistir, irmão, eu saio daqui pulando, falei, Deus, eu quero é mais que o mundo se acabe, porque agora é que eu vou para cima mesmo, porque eu estou do lado do mais forte. Você luta do lado de quem nunca perdeu uma batalha, meu irmão, e não vai ser a tua que ele vai perder. Portas se abrem. O terremoto não vem para destruir, o terremoto vem para abrir porta. O terremoto vem para abrir porta. Deus, eu vou olhar para os 4 lados. Deus vai abrir porta. Deus vai abrir porta. Deus vai abrir porta. Deus vai abrir porta. Vai. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Você vem para um domingo de manhã, cheio de sono, e Deus fala com você, eu vou abrir porta. Eu coloquei aqui, irmão, não espere sair da luta para você louvar. Louve para sair dela. Eu só vou louvar quando vem a luta. Não. Louve. Está em casa? Aqueles pensamentos malditos. Como é que é? Oficina do quê? Como é que é? O ditado? Mente vazia. Oficina dos cães, diz. Você fica com a mente vazia. Eu vou ver meu horóscopo hoje. Irmão, se eu sou Deus, quando um crente botar a mão no horóscopo, eu queimava ele na hora. Fazia logo assim. Irmão, a nossa bússola é a palavra. Quem nos guia é a palavra. Quem nos orienta é a palavra. Não, eu tenho que olhar, porque eu vou sair e eu tenho que sair com a cor do dia. Se lá está dizendo que é branco, eu saio de preto. Eu sou desses. Porque o meu guia é o Espírito Santo de Deus e ele precisa ser o nosso guia. Vamos seguir, irmãos. Termina em 10 minutos, pastor. Se Deus quiser. Não sei que se Deus me tomar aqui, aí já era. Quando você insiste, o céu reage. O céu nunca vai ficar em silêncio quando você insiste. Você nunca vai ver Deus virando as costas para você. Mesmo quando tentam te impedir, te deter ou te calar, quando você insiste, o céu não deixa você sem resposta. E para eu concluir nessa mensagem, veio ao meu coração também um homem que insistiu na oração,
mesmo quando a sua cabeça estava a prêmio. Porque pode acontecer de alguém estar tramando contra você no seu trabalho, e você nem sabe. E você está, como se diz por aí, você está de boa, você está tranquilão, curtindo um batidão. Pode ser. Um batidão gospel. A irmã me olhou ali e falou: pastor, é gospel, irmã. É gospel. Tem. Quando eu era adolescente tinha uns negócios assim, estranho. Insista. E aí você, com a oração, você vai mudar. Você vai alterar o rumo. Você vai se proteger sem saber que está sendo atacado. Irmãos, nós vivemos em tempos que você está tranquilamente andando pelas belas ruas do Caxambi, asfaltadas, sem buraco, e você está ali, achando que está no paraíso, e você nem imagina como é que os anjos estão te protegendo. O Espírito Santo de Deus, irmão, tem gente que tem, eu não vou dizer a classe não, porque pode trazer problema, mas tem gente que quando pega na direção do carro, Deus fala: filho, desce uma miríade de anjo, uma miríade para poder, tira aquele Porsche dali, tira aquele carro de lá, não deixa aquela pessoa atravessar na rua, e o anjo, aquele trabalho do anjo para lá e para cá, e arrumando as coisas, ele está trabalhando por você. Daniel, ele insistiu na oração. A prova, ele ora 21 dias consecutivos. Ele poderia ter parado no 10º, Wander. Ele poderia ter parado no 15º. Ele disse: Senhor, meu Deus, eu oro e nada acontece. Ele insistiu. E no 21º dia, o milagre vem. E esse homem, ele é traído pelos homens que estavam ao lado dele. Você conhece a história? Colocam ele numa cova de leões, famintos. Mas, irmão, aquele que insiste, aquele que ora, aquele que busca a Deus, deixa o inimigo preparar o que for contra você. No final, o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. No início, eu acredito até que Daniel tenha ficado meio receoso. Vamos te botar na cova dos leões. Os leões, eles eram mantidos sem comida para quando chegasse alguém ali, irmão. Era um abraço. Era um buraco no chão. Era uma cova com um buraco. E ele jogava a pessoa daqui. A história diz que antes que as pessoas chegassem no fundo, os leões já devoravam. Aí chega Daniel, o homem que insistia em oração, o homem que orava 3 vezes por dia. Sabe o que aconteceu? Eu vou dizer, mas você vai dar um glória a Deus. Deus coloca os leões todinhos para jejuar, porque ele está entrando ali, não é a comida deles. E os leões não fazem nada. E o rei, que havia dado um decreto, uma armação, se preocupa, vai para o palácio, passa a noite inteira e a madrugada inteira em claro, pedindo, dizendo: se o Deus a quem Daniel, ele não sabia que o Deus a quem Daniel serve era um Deus vivo e poderoso, capaz de livrar e de mudar a situação das coisas. E quando vai no outro dia de manhã, Sergião, evangelista serve, o rei com aquele semblante triste, cabisbaixo, vai que existia uma esperança, vai que os leões não quiseram a carne dele. Quando tiram a pedra, o rei fala assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é servo do Deus Altíssimo. Dar-se é o caso do Deus
Deus a quem tu continuamente serve, o Deus a quem insistentemente serves, ter podido te livrar da boca dos leões? Aquele silêncio de 2 segundos que parece um ano, sabe? Lá de dentro, a voz de Daniel. Dormiu agarrado com a juba de um leão. Ó, vive rei para sempre. O meu Deus, a quem continuamente eu sirvo, veio a este lugar e fechou a boca dos leões. Esse é teu Deus. Ele fecha a boca de leão, ele bota leão para jejuar, ele faz o que tem que fazer, mas ele garante que você vai ficar de pé, de que você não vai tombar, de que teus negócios não vão falir. Sabe o que acontece? O nome dele é glorificado. E aí, irmão, sabe como é que termina esse arangazel todo? O rei fala assim: esses infelizes aqui que armaram contra ele, joga todo mundo aqui dentro agora. Não, jogaram. Diz que os leões falam assim: foi bom ter jejuado, porque Deus ouve jejum até de leão, até de um jejum. Era um só, aí entra um bocado para eles comerem. Aí fala: Deus, obrigado. O leão deve falar: Senhor, o que é isso? É muita carne. E aí sabe o que o rei fala? A partir de hoje, nesse reino, todos os pedidos, a partir de hoje, vamos servir ao Deus de Daniel, o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que acontece? Daniel sai exaltado, porque é isso que Deus quer fazer com aquele que insiste, aquele que batalha, aquele que segue, aquele que, se eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou seguir adiante. Irmão, eu termino essa palavra esta manhã dizendo para você: não desista. Eu sei que o Espírito, pelo menos essa semana, quando você disser assim: não vai dar, vai vir essa palavra, pastor Joelson falando no teu ouvido: insista. Insista um pouco mais. Não pode não ser na primeira, deu errado, na segunda, deu errado, na terceira, deu errado, mas uma hora vai dar certo, porque Deus está nesse negócio. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai para uma semana de desafio, mas vai insistindo, porque Deus vai abrir a porta. Deus vai fazer acontecer. Deus abençoe vocês, irmão. Deus abençoe. Pastor, sou o homem da Santa Ceia, o santo homem de Deus da Santa Ceia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está com a sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia aí no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Uma breve meditação sobre a ceia do Senhor. Esse momento tão singelo que o Senhor preparou para nós, esse momento tão especial, tão singular. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai compartilhar conosco um momento muito especial que ele preparou para hoje. Ele não preparou só para aquele tempo, ele preparou para hoje. E a partir do versículo 23, nós vamos falar um pouquinho dos outros versículos. O texto vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, irmãos, imagine algo que o Senhor vai deixar para a eternidade, vai deixar para nós hoje. Ele vai dizer que foi na noite em que ele foi traído. Já chama atenção, porque não foi um dia qualquer,
foi na noite que Jesus foi traído, e dali ele foi ser julgado para depois ir para a cruz. Era uma das últimas orientações dele antes de ser preso e crucificado. Então foi na noite que ele foi traído. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, faz isto em memória de mim. Quando o Senhor fala em memória de mim, Ele está falando: olha, vocês têm que lembrar que eu fui para um sacrifício voluntário. Então a gente volta em memória de mim, porque vou ser sacrificado. Ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazia isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. De novo ele está falando em memória de mim, mas agora ele fala no seguinte sentido: há uma aliança. Esse sangue que eu estou derramando por vocês é uma aliança. Então o Senhor está querendo lembrar para nós que nós temos aliança com Ele. E ele continua ainda dizendo: porque todas as vezes, ou seja, a gente não vai se reunir só uma vez para esse cerimonial. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o que Paulo está dizendo para nós, que o Senhor deixou para eles, é o seguinte: olha, houve uma morte, mas também houve uma ressurreição, e Ele vai voltar. E Ele vai voltar. E Paulo continua dando instruções a respeito da ceia, sobre beber indignamente, as consequências da ceia sobre as nossas vidas. Mas o mais importante disso é lembrar que Ele sacrificou a vida dele por nós, que nós temos uma aliança com Ele, que Ele ressuscitou e Ele voltará. Ceia do Senhor, como a gente sempre está dizendo, não é apenas mais um momento mais um culto. Não é mais um culto, irmãos, é um culto muito especial. É um culto da gente fazer uma análise da nossa vida, de lembrar que se realmente a gente crê nas promessas que o Senhor deixou para nós, se nós realmente cremos que Ele se sacrificou por nós, se nós realmente temos aliança com Ele, e se realmente nós estamos esperando Ele voltar. Ele quer que a gente pense nisso, que há um sacrifício, uma aliança com Ele, e que Ele está presente, apesar de ter ido por uma cruz. Este é um momento sempre muito singular, é um momento muito particular, podemos dizer assim, é muito particular. A gente participa nos louvores, canções, a gente faz tudo junto, até quando se prega, você está ali junto com o pregador. Você está junto com o pregador. Mas na hora da ceia, na hora que você levanta o cálice, na hora que você tem o pão, as suas mãos que representam o corpo do Senhor, sacrificado por você, o cálice representa o sangue dele derramado por nós. Irmãos, é você e Ele. Nessa relação, nessa intimidade, ninguém entra. Então, é um momento de reflexão de nós. Como está a nossa vida, como está a nossa caminhada com Ele, como é que está a nossa intimidade com Ele, para que a gente participe da ceia do Senhor, lance mão aos elementos e receba a bênção dele na nossa vida. Amém, queridos? Então vamos estar distribuindo, enquanto estaremos louvando, adorando o Senhor, você estará recebendo o pão e o cálice, e logo logo todos nós estaremos participando desse momento tão especial, tão íntimo de você com o Senhor. Só te
adorar nesta manhã, Senhor. Te agradecer pelo privilégio. Que privilégio, Senhor. Porque nos reunimos, Senhor, não é por circunstâncias, é porque nós dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua bondade sobre nós. Obrigado, Senhor. Como igreja, Senhor, podemos estar reunidos para relembrar a morte e a ressurreição do Senhor. Lembrar que temos esperança. Ele não desistiu de nós. Nós queremos declarar, Senhor, que também não desistiu de Ti. Queremos consagrar, Pai, esses elementos nas Tuas mãos. Representa o corpo e o sangue do Senhor. E participar dele, Senhor, para a nossa edificação, para renovarmos a nossa aliança contigo, Senhor. Disse o Senhor: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Comei deles todos. Aleluia. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomando também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Obrigado, Senhor, por aquele sangue derramado pelos nossos pecados. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, o que de nós seria? O que de nós seria, Senhor? Queremos renovar a nossa aliança contigo nesta manhã, Senhor. Não queremos lembrar o Senhor apenas nas nossas necessidades, nas nossas adversidades, mas lembrar que um dia Ele derramou o seu sangue, que Ele morreu, ressuscitou e voltará. Diz o Senhor: esse é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos. Aleluia. Adore Ele, adore Ele. Fale por Ele. Fale por Ele. Te troco por nada, não há espaço pra mais nada.
graças em nome